Olá pessoal, um aviso rapidinho. Esse vídeo vai ser feito em duas partes porque é um assunto muito longo. Então eu percebi aqui pelo que vocês gostam mais de vídeos um pouco mais curtos, porque em vídeos um pouco mais longos vocês não assistem até o final. Então achei melhor dividir esse vídeo em duas partes para que não fique muito extenso e vocês também não desmotivem de vê-los até o final. No episódio passado nós falamos um pouquinho sobre o one shot, de um pouquinho das vantagens, da estrutura e como é a possibilidade de jogar múltiplos jogos através dessa estrutura de jogo. Mas hoje nós vamos falar sobre campanhas. Campanhas são longas, exigem um pouco de planejamento e nós vamos aqui tratar de duas formas. Nós vamos falar no primeiro episódio aqui, vamos falar sobre os tipos de campanha e no segundo episódio nós vamos entrar mais adentro de como estruturar uma campanha em si. Então é isso, então vamos pro episódio. Olá, sejam bem-vindos ao Orla Dragão, se RPG é a sua praia, você está no lugar certo. No episódio de hoje nós vamos falar sobre campanhas, a primeira parte desse vídeo, né? Então vamos falar aqui sobre tipos de campanha, para você escolher qual mais se adequa ao seu grupo. E a partir do próximo episódio nós vamos fazer como estruturar uma campanha, dando um guia que funciona mais ou menos para todas elas. Mas antes de entrar no assunto, você é inscrito no canal? Não? Então se inscreve aí, meu amigo. Não vacila, cara. Você vai perder conteúdos maravilhosos que nós estamos lançando aqui toda semana. Além das gravações das nossas lives que acontecem lá na Twitch, que nós botamos aqui com uma edição bonitinha, com música, você não vai perder conteúdos como esse da oficina e outros que estão para vir, cara. Então se inscreve no canal, se está gostando do conteúdo, deixa aquele like, comente quais são os próximos temas que você quer ver aqui na oficina. Ajuda demais pra gente e não custa nada. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, nós temos o nosso Apoia-se. Além de você estar dando uma força aqui para o canal, vocês também vão receber recompensas, como mapas que vocês podem utilizar nos seus VTTs, feitos pela equipe do Orla. Nós temos 3 níveis de apoio, que pode dar de 2 a 5 mapas muito bacanas, então dá uma olhadinha lá no nosso Apoia-se, se puder dar aquela força, vai ajudar demais o nosso canal. Agora voltamos para o nosso assunto principal. Mas antes de você iniciar uma campanha, você tem que ter em mente alguma coisinha, né? Você tem que pensar muito bem em quem você vai convidar para sua campanha. Pois o tipo de jogador que você vai convidar é o que vai definir o sucesso ou não desta campanha. E se você tem um bando de jogador merdeiro, só vai te dar estresse. Como já dizia o mestre Pedroca, se seus jogadores são merdeiros, talvez você seja privada. Então, não vai convidar aquele Zezinho que não tem zero compromisso com a vida dele, sempre fala com uma empolgação inacreditável, mas na hora depois de 2 ou 3 sessões, começa a inventar desculpas, começa a faltar e nem sequer dá satisfação. Se ele não tem responsabilidade nem com a vida dele, imagina com seus hobbies. Imagina com você. É claro que existem problemas, existem questões pessoais que às vezes fogem do nosso controle. Isso é tranquilo, isso aí nós sabemos que pode acontecer. Mas se isso acontece com uma certa frequência e geralmente não é por motivo nenhum, então não é um cara ideal para você convidar para uma campanha. Talvez por se divertir de jogar com ele um one shot, pois campanha vai exigir dedicação e compromisso. Todo mundo. Então esteja bem claro com quem você vai jogar para evitar essas dores de cabeça. Beleza? Bem, existem vários tipos de campanha, né? De estilos de narrar esta campanha. Nós vamos falar aqui um pouquinho de cada uma delas, dando uma descrição breve e mais ou menos o estilo de jogo que você conseguiria nesse tipo de campanha. Bem, a primeira campanha que todo mundo já ouviu falar e conhece e está mais familiarizado são as campanhas chamadas lineares. Geralmente são bem parecidas com aquelas campanhas que nós vimos em jornadas heróicas, tipo aquelas aventuras prontas por grandes sagas, e aquelas que até mesmo vemos em histórias de filme, né? Como tipo O Senhor dos Anéis. Aquela que começa em um ponto A e vem uma grande jornada até o ponto B com uma missão final. Os personagens estão presos nessa missão e tem pouco espaço para eles desviarem dela, porque talvez o destino do mundo ou o destino deles mesmos esteja envolto dessa missão. É o sucesso dela. Então não dá tempo de você desviar muito do caminho, pois é crucial que seja concluído o mais rápido possível. A vantagem para o narrador é que ele tem um controle
mais firme desse tipo de história. Ele consegue contar uma história muito mais densa, muito mais pautada no enredo, mas também ela tem uma desvantagem de que não tem muita abertura para os jogadores desviarem dela. Tipo, vocês podem fazer episódios de respiros, tipo uma sessão em que os jogadores não estão fazendo nada a não ser descansando, recuperando suas forças ou passeando para alguma região, como se fosse aquele episódio filler de um anime ou aquele episódio especial de alguma série favorita, em que os jogadores estão prontos para dar aquele pequeno respiro. E é até legal fazer esse tipo de coisa, mas a urgência na missão pede que tipo eles desviem muito da rota. Aí nós temos um outro tipo de campanha que é completamente diferente da campanha linear, que é a campanha Caixa de Areia, né? A famosa Sandbox, que aí é uma campanha em que os jogadores têm total agência do que vai acontecer, pois eles decidem tudo o que vai acontecer em rolagens. Uma boa maneira de fazer uma campanha Sandbox é aquelas que começam em um ponto central, em que os jogadores vão explorando o mundo. Geralmente, naquelas histórias em que os jogadores ficavam numa comunidade isolada e que eles partem para se tornar aventureiros, vão desbravar o mundo desconhecido, em que poucas pessoas daquela vilarejo conhecem, que já foram além daquela floresta, além daquelas montanhas. Tudo é uma descoberta. Às vezes tudo pode ser até gerado até mesmo aleatoriamente, inclusive encontros locais, NPCs. Então, um pequeno trabalhinho para o narrador fazer as tabelas, fazer uma coisa que seja um pouco mais equilibrada, ou pode simplesmente soltar a mão mesmo, como eu faço, e deixar o mundo mais vivo possível. Então, se um jogador sem querer numa rolagem encontrar com um dragão adulto e eles estão nível 1, o problema não é seu, eles que se virem. É claro que isso vai gerar situações em que a aventura não é combater em se escapar, fugir da ameaça, ou tentar contornar aquela situação de um outro jeito bem criativo. Isso vai exigir um pouco mais da criatividade dos jogadores do que de fato de habilidade das fichas em si. Então, se você gosta muito desse tipo de história emergente, em que às vezes nem você mesmo sabe o que vai acontecer, você só tem a premissa do início, mas o meio e o fim, você não faz ideia do que vai rolar, se for esse tipo de jogo que vocês gostam de fazer, beleza. Uma estrutura que eu gosto bastante em RPG é aquelas histórias que são tipo episódicas, em que cada aventura ela seja uma história fechada em si, mas que elas podem se conectar. Pode ser um grupo de aventureiros que esteja envolvidos numa comunidade, algum reino, e que cada episódio eles resolvam fazer uma aventura. Ou então, simplesmente, eles trabalham para uma organização em que cada episódio esteja em um lugar diferente, resolvendo uma missão diferente. Esse estilo de jogo é ótimo para aqueles grupos que têm pouca frequência, né? Que dificilmente conseguem se encontrar, mas quando se encontram, gostam de jogar com os mesmos personagens, no mesmo estilo de jogo. Cada vez que vocês se reúnem, é uma aventura diferente. É boa para testar aquelas aventuras curtinhas, é boa para você fazer uma aventura que dure, ou então uma coletânea de one-shots que ela se emenda numa campanha principal. Dá pra fazer muita coisa maneira. E um outro estilo de jogo que é bem um meio termo entre uma campanha sandbox e uma campanha linear é uma campanha novelizada. Esse tipo de campanha, ela é linear, ela tem uma estrutura, os personagens de fato estão enfrentando uma ameaça e essa ameaça tem uma certa urgência ou não para ser confrontada. Mas essa história tem um espaço para os jogadores desenvolverem os seus históricos ou ter um episódio especial focado em um NPC e dá para eles explorarem o mundo. Isso é mais ou menos o que eu estou fazendo no Minari. É claro que eu tendo um pouco mais pro linear do que pro sandbox. Ainda assim, tem alguns fatores de escolha de ordem que os jogadores vão explorar e não é uma tão linear assim. Um bom exemplo disso também é a campanha Fim dos Tempos, em que ela tem um início, tem um fim, mas o meio, como elas vão ser exploradas, a ordem das aventuras que vão acontecer, é bem a cargo dos jogadores. E por último, não menos importante, e talvez a mais ambiciosa das campanhas, é a campanha que é no estilo guilda, que também é conhecido como West March, mas eu não gosto muito desse tipo de nome porque remete a um período colonial dos Estados Unidos, e um período horrível da história deles, né? Então eu não gosto muito desse termo, eu gosto mais do termo guilda,
E é um estilo que tá ficando um pouco mais na boca do povo, se assim posso dizer, porque é um estilo da próxima campanha do Critical Role, né, como eles anunciarem. Em que consiste em que é uma guilda, é uma campanha aberta, em que um mundo cheio de problemas e que tem que ser jogado por vários grupos diferentes. E que cada grupo decide fazer uma missão específica e, por exemplo, que cada semana você joga com um grupo diferente. Então, no final de semana, um grupo decidiu enfrentar as bruxas de uma torre. E nessa aventura eles foram muito bem, eles enfrentaram o mal daquele que estava assolando aquele reino. Então, se na próxima semana o grupo 2 querer ir para essa torre, vão encontrar uma torre vazia, já pilhada, já com o mal resolvido, e não vão contar nada por lá. Então é bacana que essa campanha tenha uma espécie de ponto de luz, né? Um ponto onde todos os jogadores se reúnem e trocam informações e que eles dividam essas vitórias e derrotas entre eles. É perfeito para você simplesmente botar missões lá. Então os jogadores decidem qual dias que vão participar e qual missões vão fazer. Então você pode até mesmo dividir em segmentos. Tem um grupo de exploração, tem um grupo de social, tem um grupo de que com mais combatente. Então você consegue reunir vários perfis de jogadores diferentes numa mesma campanha e explorar elas de diversos ângulos diferentes. Talvez é a mais trabalhosa possível para um mestre. Talvez seja até interessante fazer com vários mestres, mas seja uma campanha que todo mundo colabore, que todo mundo construa uma história gigantescas e juntos. E aí, qual é o estilo de campanha que você mais gostou de ver aqui? Você ficou empolgado em fazer uma campanha sandbox, fazer uma campanha novelizada, episódica? Conte aí qual tipo de campanha você gosta de fazer e qual que você ficou interessado em fazer talvez algum dia. E no episódio que vem nós vamos falar de estruturas de o que fazer para planejar uma campanha, né? Dando dicas de como estruturar uma campanha, um modelinho que funciona para uma ou para outra em certo grau. Beleza? Então nos vemos até no próximo episódio e até mais!